Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileaxel Omonanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todas as semanas, eu gosto de fazer esse exercício com vocês, que é o exercício da gratidão. Eu gosto sempre de falar isso, que é um exercício, não, acho que é mais para mim do que para vocês, para que eu nunca me esqueça da importância da gratidão, do ebó da gratidão. Ebó, para quem está chegando agora, são rituais que nós nas religiões de matriz africana temos, que é uma infinidade de possibilidades, e dentre eles tem os ebós comportamentais, e a gratidão é um desses ebós. Então, eu gosto sempre de usar isto aqui com vocês, fazer esse exercício, para que eu não esqueça. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as coisas ruins que acontecem na nossa sociedade, principalmente, ainda assim, eu tenho muitos motivos para ser grata. Eu sou muito grata por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca. Sou muito grata à minha ancestralidade, por vários motivos. Pois, primeiro que sem eles, eu não estaria aqui. Segundo, quanto mais eu me aproximo deles, porque nós, das religiões de matriz africana, o que é fundamental para a nossa existência é a nossa relação com a nossa ancestralidade. Eu costumo dizer que para o povo preto em geral, não existe isso de simplesmente jogar o mais velho do penhasco quando ele não é mais útil. Na verdade, mesmo quando ele não está mais fisicamente entre nós, nós sabemos que esses mais velhos, que aí passam a ser ancestrais, eles continuam contribuindo, nos ajudando, nos orientando. Além da presença genética, né? É muito comum a gente ver crianças, às vezes até mesmo já adulto, nas crianças, às vezes quando elas nascem, nasce a cara de um avô, um bisavô, um primo distante, que essa criança nunca conheceu, nunca vai conhecer, pelo menos aqui fisicamente. E também outra coisa que é muito comum, quando o mais velho se vai, muitas vezes alguns dos herdeiros biológicos passam a ficar mais parecidos, né, fisicamente, ao nariz, ao olho, ou às vezes o jeito de falar, a forma do corpo, que é essa presença da ancestralidade na nossa vida. E eu sou muito grata por tudo isso. Primeiro que eu reconheço Orixá como um ancestral divinizado. Isso falando de algo um pouco mais distante no tempo, mas muito presente no meu dia a dia. Porque esse DNA está presente em mim, né? Quando Nanã se manifesta no meu corpo, quando ela toma posse de mim fisicamente, é a presença viva ao mesmo tempo do ancestral e minha, né? Daquele que está aqui presente hoje. Isso é de uma magia que não tem tamanho. E a quantidade de informação que é transmitida através das nossas células, e onde às vezes é muito comum, isso não só para aqueles que incorporam, né? É muito comum, às vezes você está desgastado, cansado, ou sei lá, desanimado, e quando você chega no seu axé, quando você toma um banho de folha, parece que todos os problemas vão embora.
mudam de tamanho quando você, depois do banho de folha, você vem dar, né, cumprimentar, saudar o axé da casa. Parece que aquele problema gigante vai diminuindo de tamanho. E eu sou muito grata por ter a oportunidade de vivenciar isso. E o que é interessante, e a nossa conversa hoje vai trilhar muito sobre isso, a gente, nessa série, estamos trabalhando principalmente os valores civilizatórios da matriz africana, que nos ajuda, nos fortalece como ferramentas de rebeldia e de insurgência. Mas não estou falando de passeata na Paulista. Eu estou falando de rebeliões internas, sabe? De, por exemplo, de negar, de lutar, negar a desumanização, de defender a minha humanidade. E o que me proporciona isso é essa relação com a minha ancestralidade. Estar ciente disso, da presença disso, quanto mais você estuda, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu troco, e não estou falando apenas dos livros. Cada pessoa que eu converso, cada pessoa que vem para uma consulta, ou mesmo às vezes um bate-papo num ponto de ônibus, muitas vezes tem várias mensagens, várias informações para o meu crescimento diário. E podem pensar, Adriana, o que tem a ver o fato de eu defender a minha humanidade como um mecanismo de insurgência? Ora, numa sociedade como a nossa, que é um grande moedor de carne, que desde que a gente nasce você é obrigado e obrigade, né, a cumprir padrões, a ser modelado, ser obrigado a entrar em diversas caixinhas e ninguém te pergunta, ninguém para sequer para medir, será que esse corpo cabe? Esse corpo, essa mente, essa psique, esse indivíduo cabe dentro dessa caixinha? E aí quando eu rejeito essa caixinha, é defender a minha humanidade. De que forma isso no dia a dia? De eu saber, no mínimo, aquilo que não é bom para mim. Pode ser bom para você, pode ser bom para o meu vizinho, pode ser bom até para um parente, mas pode não ser bom para mim. E também reconhecer quando aquilo que é bom para mim pode não ser para o outro. Defender a minha individualidade. E nós, da matriz africana, eu já falei várias vezes sobre Ori, tem uma série toda falando de Ori e do culto ao Ori. Nós entendemos que cada cabeça, cada Ori é um Ori, não existem dois iguais. A de Alá não modelou duas cabeças iguais. Partindo desse princípio, impossível eu exigir que todas as pessoas se comportem da mesma forma. Quem é mãe sabe. Filho é igual o dedo da mão, né? Eu ouvi umas mais velhas dizerem. Um dedo não é igual ao outro. E filho é assim. Ora, se eu observo isso no outro, nas crianças ou nos meus filhos, por que eu não reconheço isso em mim? Qual a necessidade que eu trago de me comportar igual a esposa de alguém, ou a minha vizinha, ou a minha prima? Não. E no que tange aos cuidados? Porque o perigo dessa padronização, dessa massificação, é onde passa a ser praticamente vergonhoso o autocuidado. A individualização do ser.
tanto no cuidado com a espiritualidade, como na vida prática também. E a matriz africana deixa muito claro isso, muito transparente. É só você observar os itãs. Quando tem todos os arquétipos, os itãs, seja de Odu ou seja de Orixá, traz diversos arquétipos. Está dizendo, olha, quantas psiques possíveis. E dentro desses arquétipos, dentro desses orixás, dessas personalidades, ainda assim tem várias nuances. Então, mesmo porque eu sou de Nanã, eu não vou ser igual a todas as outras pessoas de Nanã que você encontrar, ou que eu encontrar. E que é difícil encontrar pessoas de Nanã. Infelizmente, não tem tantas pessoas de Nanã como temos do Ogum, do Oxóssi, Omulu, até do Xalá. Mas mesmo destes que tem o Ogum, por exemplo, que é um orixá tão popular, tão presente na nossa sociedade, você pode colocar um estádio, você pode colocar 200 pessoas do Ogum iniciada. Uma não será como a outra. E é fundamental nós nos atentarmos a isso. Pois sem isto não há equilíbrio, sem eu respeitar a minha individualidade. E olha que magia fantástica, né? Porque apesar, eu tenho essa presença no meu DNA e na minha espiritualidade da minha ancestralidade, pois sem isso eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Isso independe se você é da matriz africana ou não, das religiões de matriz africana. Porque você negar a sua ancestralidade é você negar a sua história, é negar a sua origem, é negar quem você é. Esse é o primeiro passo para o desmonte. Aí o segundo passo é eu tentar ser aquilo que é impossível ser. É frustração na certa. Como ter saúde mental assim? Eu nego de onde eu venho, nego quem eu sou. Como eu vou me encontrar no meio dessa bagunça toda? É fundamental, não importa qual a estrutura em que se vive. É necessário se defender, cada um defender a sua humanidade. Enquanto não formos capazes de resgatar a nossa humanidade e lutar por isso, porque numa sociedade onde o capital vale mais do que uma vida, numa sociedade onde uma pessoa ela é assassinada apenas pelo fato de ser negra, onde um jovem que sai para vender bala para fazer a festa do filho é assassinado, e tantos outros. Eu poderia passar dias e dias aqui trazendo exemplos, ou mulheres que são agredidas apenas por serem mulheres e por aí vai. Toda a necropolítica, pois vivemos numa política de morte, onde o capital, o material, o patrimônio, ele vale mais do que a sua humanidade. Onde eu justifico a minha vontade, aí eu justifico derrubar não sei quantos hectares de mata nativa para produzir gado, que vai no país morrendo de fome para sustentar, para vender para fora do país. E eu deixo só a carcaça para quem conseguir roer o osso. Ou seja, sem defendermos a nossa humanidade, pois é nesse momento que estamos vivendo. E em quais situações? Em todas. Desde as relações menores, mãe com filho. Quantas mulheres adoecidas, criando filhos sozinhas. Ou mesmo em família, mesmo, às vezes aquelas que têm companheiro, que têm família, às vezes estão em condição pior do que aquelas que vivem,
que criam sozinhas seus filhos, pois a cobrança às vezes é muito maior. Uma mulher, ela não pode ficar doente, ela não pode adoecer, ela não pode ter vontade, ela não pode descansar, ela não tem direito a sonhos, a projetos, não. Pois o seu corpo existe única e exclusivamente para servir aquela família, aquele grupo. Cadê a humanidade? É o desumanizar da mulher. Não adianta, antigamente compravam, muita gente brigou e tal, não adianta, aí vinha ainda presentes, né, seja de Dia das Mães, aniversário, Natal para as donas de casa, para as donas do lar, era apenas eletrodoméstico e tudo mais. Mudou, hoje em dia o povo compra perfume importado e N coisas, mas não compra o spa, uma viagem, ou o direito de ser cuidada, sequer. Né? Ninguém pensa nisso. Eu vejo mulheres adoecendo constantemente. E quando a cultura de matriz africana traz a importância do cuidado individual, a observância da diferença de cada ser, entendendo que cada ori é um ori, a importância do jogo, né? Nós temos o jogo, o oráculo, que é algo individual, que é uma consulta individual, onde é aquele momento que é olhado apenas a vida daquela pessoa, a partir da ética, isto, né? A vida daquela pessoa que está na sua frente, o cuidado e o acolhimento. São valores que devem ser registrados, são valores que devem ser incorporados no dia a dia. Isso não necessariamente deveria se restringir apenas ao sacerdote de matriz africana, onde também a importância da autonomia, da busca da autonomia, da responsabilização por si. Aí, Adriana, mais uma responsabilidade? Só que você precisa se responsabilizar e ser autônomo no autocuidado, mais do que no cuidado de todo o grupo. Minha Iá dizia que a gente não tem como dar aquilo que não tem. Se você não está bem internamente, como você pode cuidar de todo mundo? A gente entende, eu sou mãe, tem as crianças, tem as demandas urgentes, mas e os limites? E os limites que nós colocamos? Pois tem muitas mães, muitas mulheres vivendo também situações de violência com seus filhos, depois que crescem. Pois a gente não consegue colocar limites. E não estou falando de limites, de agressão, não é isso. Acontece que a estrutura das relações estão tão adoecidas, a gente não consegue, se a gente não mostra a nossa humanidade para os nossos filhos, inclusive, eles acham que podem sugar e tirar da gente tudo aquilo que bem entende. E isso é de um adoecimento, porque vai gerando atritos e frustrações constantes. Hoje eu estou muito ligada, falando muito da questão da mulher, do feminino, mas segunda-feira eu participei de uma roda de conversa, onde o Babalau Jimmy, ele contou um Itan, falando do caçador, né? E quando ele chega em casa, que ele traz a caça, ele primeiro alimenta a esposa e os filhos. E quando e ele come aquilo que sobra, a melhor parte ele dá para a esposa. Porque se a esposa está feliz, satisfeita, e não apenas feliz, se a esposa está satisfeita, ele fica satisfeito também. Ora, quando vamos resgatar este momento da nossa história, da humanidade? Dizendo que as mulheres serem colocadas no pedestal.
Não estou falando de endeusar, não estou falando de uma estrutura romantizada, eu estou falando de uma relação de parceria, ainda mais nos dias de hoje. Não estou falando do cara, porque é isso, do cara vai, trabalha, joga o dinheiro ali na mesa, e aí volta o capital, né? O patrimônio. E aí, em nome desse dinheiro, a mulher é obrigada a se sujeitar a tudo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de cumplicidade, eu estou falando de companheirismo. E isso só é possível se cada um de nós formos capazes de nos vermos individualmente, termos esse momento de autocuidado, de defesa da nossa humanidade, como forma de rebeldia mesmo. E não estou falando de uma rebeldia violenta, eu estou falando da gente dar limite e falar, olha, não, daqui para frente não pode passar. Não, eu não quero ir daqui até ali. Ou eu não posso. E colocar os limites. Se permitir o cuidado da espiritualidade. Estudar. Pois quanto mais sábios, né, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais alimentamos nosso ori, que é uma forma também, né, de cuidar do ori, mais forte nós ficamos, mais atento nosso ori. Se na necessidade do cuidado espiritual ou psicológico, de se permitir cuidar da saúde física, tirar momentos para si, é necessário a gente mudar essa chavinha. Não adianta achar que apenas as ações externas que vão resolver, se internamente, externas eu digo, sejam coletivos, ativismo, se internamente a gente não busca mecanismos para mudança. Dentro de casa, dentro da nossa família, das relações, das cobranças, das crianças, do marido, da esposa, os companheiros, que a gente pare de disputar, que sejamos capazes de uma relação de parceria, porque isso e essa disputa, não estou falando apenas de relações heteronormativas, estou falando das relações como um todo. Parece que a gente está na era da lacração, onde um tem que ser mais poderoso que o outro, ao invés de cada um olhar os seus potenciais e ver unidos, né, na soma quanto é que dá. A gente tem que somar e não dividir, nem subtrair, para que o grupo seja forte. Que sejamos capazes de compartilhar, mas dar aquilo que tem, compartilhar aquilo que tem. E eu só vou saber a hora que eu parar e me individualizar no grupo e ser capaz de ser honesta comigo mesma, daquilo que eu realmente preciso. Seja trabalho, seja saúde, seja nas relações familiares, profissionais. É fundamental isso. Isto é uma forma de insurgência também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Tenhamos todos uma quinta-feira abençoada, de muita axé, de muita prosperidade, de muito amor, de muita harmonia, e que Olodumare permita que cesse as violências contra o povo preto, que cesse as violências, as mortes e as agressões. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.